Pessoas, hoje vamos conversar sobre Boku no Hero. Tivemos aí páginas extras, capítulo extra do mangá, né? Eu quero fazer um vídeo sobre isso, mas como estamos aqui numa semana que dá pra falar sobre Boku no Hero, eu queria fazer uma tier list, cara, porque Boku no Hero é um assunto legal, eu nunca fiz tier list de Boku no Hero. Então, queria conversar aqui sobre os personagens, porque, bom, é uma coisa que eu nunca fiz, né? Não dessa forma, pelo menos. Então seria interessante, eu peguei aqui os personagens mais importantes que eu consegui achar nessa tier list aqui, porque eu fiquei com preguiça de fazer uma do zero. Aqui tinham alguns personagens que eu não tenho o que dizer sobre, então eu só joguei eles aqui. E aqui a gente vai conversar sobre os que estão aqui, né? Bem, como primeira ressalva antes desse vídeo começar de fato, eu gostaria de avisar que se vocês ouvirem um ruído de fundo, meu ventilador está ligado porque está completamente impossível de existir nesse mundo hoje com o calor que tá, então relevamos, né? E vamos começar. E também aqui eu queria avisar que nos negócios aqui da tier list a gente tem paia pro personagem ruim, o cumpre seu papel para aquele personagem que tem um papel ali bem específico na trama e ele cumpre esse papel e mais nada. Personagem interessante, que é aquele personagem que tem ali um draminha ou alguma coisa que deixa ele assim, interessante, aquele personagem que não é exatamente tão desenvolvido, mas ele tem ali alguma coisinha. Personagem legal, que é aquele personagem que é interessante, ele tem ali um desenvolvimento. O muito bom, que é muito bom. O absurdo e o elite são separados por um motivo, que é o seguinte: Boku no Hero tem muito personagem bom, mas ele também tem muito personagem que é acima da média até dentro do mangá. Eu acho que uma coisa que brilha muito em Boku no Hero são os personagens. Então, pra esses personagens que são acima da média, até pros parâmetros do mangá, a gente bota em Elite. E os outros que são muito, muito bons, a gente bota em Absurdo. Bom, eu já vou começar aqui com o Midoriya, cara. E o Midoriya, na minha opinião, ele é absurdo. Tipo, ele é um personagem muito legal. Eu gosto muito do Midoriya. O povo implica muito com ele ser protagonista, não é um bom protagonista. Cara, eu discordo 100%. Eu acho que o Midoriya é um ótimo protagonista. Eu acho ele um ótimo personagem. Com algumas ressalvas, que é o quê? Ele tem um drama que é sobre ele se sacrificar pelos outros, né? Não necessariamente dando a vida dele pelos outros, mas o ponto principal do personagem do Midoriya é ele ser esse altruísta máximo, esse cara que faz tudo possível pra salvar as pessoas, mesmo que no processo ele se machuque ou algo do tipo. Isso pra mim é muito legal no Midoriya, mas ao mesmo tempo eu sinto que isso não é trabalhado o suficiente. Tipo, eu não sei exatamente como descrever o meu sentimento em relação a isso, por quê? Porque isso é mostrado. Isso é mostrado diversas vezes durante a história. E eu sinto que as pessoas fecham os olhos pra esse ponto do personagem. O Midoriya é esse tipo de pessoa, tá ligado? Ele é esse tipo de pessoa que quer fazer o possível pra salvar os outros. E é isso. O próprio exemplo disso é o arco lá do Deku Dark. Que um monte de gente fala, não, que o Midoriya tava muito zica nesse arco. Mas, cara, aquele ali é o auge da queda. Entende? Se é que eu consigo dizer dessa forma do Midoriya, tipo, aquele ali é o momento em que o Midoriya tá pior por causa desse hábito dele de colocar os outros na frente dele sempre. Então, o Midoriya fica aqui em absurdo. Por outro lado, cara, a Uraraka eu já coloco em muito bom. Porém, quase aqui. Porque eu acho que a única coisa que faltou pra Uraraka foi tempo. Eu sinto que a Uraraka ela é deixada, tipo assim, muito no canto durante uma parte boa da história. E eu não sei se isso foi a melhor decisão com ela. Porque ela é basicamente a heroína principal, né? E eu acho que foi uma decisão um pouco infeliz de fazer isso. Mas as partes dela com a Toga, por exemplo, são muito boas. São muito boas mesmo. São muito bem desenvolvidas, mas eu acho que é muito mais pela personagem da Toga do que pela personagem da Uraraka em si. Eu acho que eu só encerro a Uraraka como muito boa, porque foi o que foi mostrado pra gente
da história, ela não tem um conflito tão marcante assim. Tipo, o que a gente tem dela no começo é aquela questão dela ser considerada uma garota frágil e ela não querer ser considerada daquela forma. Mas eu acho que a obra passa por cima disso muito rápido. Tipo, isso é uma questão da personagem no começo e isso é abandonado lá mesmo. E com o passar do tempo a gente só vê ela agindo já como uma heroína. Já desenvolvida e esse tipo de coisa, mas eu acho que a Uraraka tinha mais espaço para se desenvolver se fosse focado em outras questões, né? Por exemplo, toda a questão dela ter virado uma heroína porque ela queria dinheiro, né? Ela queria ganhar dinheiro na profissão. E com o passar do tempo, ela começar a querer salvar as pessoas é uma troca de ideologia que não é muito bem encaixada, porque parece meio do nada, se você for acompanhar o andamento da história. Eu acho que a Uraraka daria um contraste muito melhor se essa troca de ideologia dela ocorresse no arco do Sten. Porque era justamente isso que o Sten falava, que existem heróis ruins, que são aqueles heróis que só fazem pelo dinheiro, e existem heróis bons, que são aqueles que realmente querem salvar as pessoas. Então, se essa troca de ideologia acontecesse por causa do Sten, seria muito interessante. Porque é um personagem que fala justamente sobre isso, mas não acontece. A Uraraka nem participa desse arco do Sten. Mas eu adoraria que esse fosse o contraste da coisa. Cara, o Ida é complicado. Porque ele é muito bom, mas ele tem uma participação ridícula na história, tipo. Ele tem ali o arco dele no começo e no arco do Sten. E depois, ele só é relevante, tipo, na guerra, porque ele ajuda o Shoto a chegar no Dabi. Ele não tem mais muita coisa a acrescentar durante a história. Tem um plot dele lá com o irmão dele, com o Sten, como eu falei. Mas fora isso, eu acho que o Ida acabou ficando um pouco pra trás. E eu acho isso muito complicado, porque é o que eu vou falar quando eu chegar pra falar, que eu vou falar da turma 1A inteira, né? Mas o que você percebe é que esse trio aqui ficou pra trás. Tipo, muito rápido. Muito cedo na história. Eu acho que, pô, se pá que antes do arco do festival de esportes lá do torneio, isso aqui já tinha acabado, essa dinâmica aqui. Então acho que isso acabou muito rápido, porque principalmente a presença do Ida foi muito ofuscada pelo Shoto, cara. E não tem como. Eu acho que o Shoto, eu tendo ele a colocar no Elite, mas eu acho que ele é absurdo, cara. O Shoto, ele é um personagem que ele começa meio pra lá, né? Tipo, ele é um personagem meio de fundo, mas quando a gente descobre a história dele, a gente entende o passado dele, tudo que ele passou. Cara, ele se torna um personagem muito legal de se acompanhar. Muito bom mesmo. Ele tem toda a trama dele com o Endeavor. A trama da família Todoroki, pra mim, é a melhor coisa em Boku no Hero. Tipo assim, de longe, de longe. Porque, tipo, em questão de escrita. Porque todos os personagens que envolvem essa trama da família Todoroki são muito bons. E o Shoto, que tá bem no centro disso tudo, é um dos melhores personagens da obra. Ele tem toda essa questão, a questão dele com o fogo e esse tipo de coisa que ele não queria usar, mas aí ele começa a usar depois que ele entende que esse poder pertence a ele, né? Mesmo tendo vindo do pai. Então, ele acaba sendo um personagem muito bem desenvolvido e ele nunca para de se desenvolver. Diferente do Ida e da Uraraka, como eu falei. O Shoto tem um arco que é bem progressivo, tipo, conforme ele vai tendo todo o desenvolvimento dele com o Endeavor, com o Dabi depois, que surge na vida dele. Então acaba ficando muito legal. Polêmica, cara, mas o Bakugou também é absurdo. Isso aqui, esse trio aqui é muito bom. E acaba virando o trio da história, né? E o Bakugou, cara, é um personagem que é muito incompreendido pelo público. As pessoas tendem a achar que o Bakugou é só um bully idiota que depois só pede desculpa e é perdoado por isso. Mas o Bakugou é um personagem muito profundo, cara. Quando você para pra analisar o andamento dele dentro da história, você entende que, por exemplo, o Bakugou é do jeito que é por causa da infância dele, cara. O Bakugou passou a maior parte da infância dele ouvindo que ele era melhor do que as pessoas ao redor dele, e isso na cabeça da criança afeta, cara.
Afeta muito. E o Bakugou é realmente uma representação disso. O arco todo do Bakugou é sobre ele perceber que ele não é melhor que os outros. E isso tá tudo bem, sabe? É esse o arco do Bakugou. Principalmente quando ele luta lá com o Midoriya, depois da luta do All Might e do All for One. Aquele ali é o momento onde você tem essa quebra do Bakugou. Você tem esse momento onde ele percebe: nossa, o Midoriya está melhor do que eu. Então é aí que ele começa a quebrar, é aí que ele se desenvolve mais, né? Que ele começa a evoluir, que ele descobre o segredo do One for All e vai tendo todo o desenvolvimento do Bakugou em cima disso. Gosto muito dele, cara, gosto muito mesmo. Eu tendo até a subir ele no Elite, mas não vou subir porque quem tá no Elite é Elite de verdade. E aqui a gente vai entrar numa outra coisa, cara, que eu quero falar sobre a Turma 1A como um todo. Vocês vão perceber que a Turma 1A tem alguns tipos de personagem, tipo, no sentido de, tipo, dá pra você dividir ela em alguns grupos. E esses grupos são, por exemplo, os personagens que têm um pequeno desenvolvimento de um arco, mas que isso acaba muito rápido. Mas eles não deixam de ser personagens interessantes. E eu acho que esses personagens são o Kirishima, o Tokoyami, a Momo e talvez, cara... Cara, o Kaminari tem um pouco disso também, mas eu acho que ele não chega a subir no outro, né? E essas três aqui também tem seus momentos. Principalmente a Tsuyu. A Tsuyu eu vou até subir no... Não, vou deixar ela aqui. Porque ela é uma personagem muito... Ela é uma personagem meio simples em comparação com os outros. Não que ela seja ruim. Eu acho que eu vou deixar até aqui ela no topo do legal. Mas eu acho que ela não tem tantas coisas a acrescentar, tipo, a serem somadas no personagem dela quanto os outros que estão aqui. Cara, o arco do Kirishima e do Tokoyami é muito legal. É muito legal, principalmente do Kirishima, cara. O arco do Kirishima é muito maneiro. O desenvolvimento dele ali no arco do Overhaul, ter esse momento pra ele. Aí a Oyorosa é diferente, ela teve ali o momento dela com a trama no final, lá nas provas finais, quando ela tem aquela luta dela em dupla com o Shoto. É muito legal. E também quando... na luta contra a Turma B, né? Na luta contra a Turma B, a Oyoroso também foi muito importante, mesmo ela tendo perdido a rodada dela. A gente viu como ela é uma boa estrategista, né? Na luta, é muito interessante ver isso. E ela também tem outros momentos bem marcantes, tipo quando ela bolou todo o plano pra derrotar, pra parar o Maquia, né? Depois na Primeira Guerra lá. E aqui a gente vai entrar num grupo que são os personagens que não tem muito, mas eles tentam ter alguma coisa. E isso é estranho. Tipo, eu acho que é isso, é assim que eu defino esses personagens. Eles são esquisitos, que é o quê? É o Shoji e esse aqui, o Zero. O Zero... Cara, eu não sei, eu não consigo ver a graça que as pessoas veem no Zero. Mas eu vou deixar ele interessante, porque eu acho ele maneirinho até, mas eu não consigo entender qual é o bagulho. Mas esses personagens aqui, eles são exatamente isso do que eu falei. Eu acho que o Shoji é o maior exemplo do que é a categoria interessante. Um personagem que tem uma história boa, individualidade legal, personalidade maneira, e a história tira ele pra bosta, cara. Tipo, é bizarro. O Shoji tem um desenvolvimento muito tardio mesmo. Se ele tivesse tido um destaque maior antes, ele teria sido um personagem muito mais interessante. Ou pelo menos, como eu falei no meu vídeo de análise do arco final de Boku no Hero, eu acho que o principal problema do plot do Shoji com o Spinner é que isso não é mostrado. Eles tentam te vender o tempo todo no final do arco a ideia de que essas pessoas que têm individualidades mutantes desse tipo sofrem muito preconceito dentro da sociedade. Mas isso não é falado durante toda a obra. Então é muito difícil você vender esse papo agora, no final. Entende? Porque se até a hora que a gente chegou aqui isso não foi nem mencionado, como que você vai
querer vender a ideia de que isso é um grande problema da sociedade desse universo. Eu entendo a problemática e eu acho que é sim muito bem feito, muito bem explicado por que isso é um problema. Mas isso não é mostrado como um problema até o momento em que isso é mencionado pela primeira vez. E eu acho que a presença do Shoji na história, ou do próprio Koda, que também tem uma aparência diferenciada, ou do próprio Tokoyami, seria o ideal para você explorar essa ideia de pessoas que têm individualidades que mudam demais a aparência delas sofrem preconceito dentro da sociedade. E isso não é explorado. O que me deixa bem triste, porque isso é um plot muito bom. Por isso eles caem aqui no interessante. Esses outros 4 aqui estão no interessante, mas eu acho que eu vou até descer eles no cumprir seu papel, porque isso aqui é pra fazer número. Tipo, a maioria deles não tem necessariamente alguma coisa dentro da história. Tá entendendo? É só faz número, cumpre seu papel. É isso. Mineta. Mineta. Cara, é paia, né? Tipo, é paia demais o Mineta, né? Eu não consigo defender. Eu não consigo dizer que isso aqui é necessário, porque isso aqui não devia nem existir. Isso aqui é a coisa mais desnecessária que eu já vi. O Mineta. Ele não acrescenta em nada na história. Ele não tem uma cena onde ele faz alguma coisa importante. E ele ainda tira aqui um slot que poderia ser de um personagem muito legal pra somar a turma. Ele é inútil, cara. Ele é paia. Ele é um personagem ruim. E agora com os últimos 2 que são legais. Que é a Hagakure e o Aoyama. Eles são tão mal trabalhados durante a maior parte da história que a dúvida, os maiores suspeitos de serem o traidor da Yue eram justamente eles dois, porque eles não tinham nenhum desenvolvimento, então não fazia sentido nenhum desses aqui ser. Mas esses 2 aqui faziam porque eles eram basicamente uma tela em branco. No final foi o Aoyama. Porque, como eu falei, só podia ser um deles 2, né? Com certeza era um deles ou o diretor. Mas não fazia sentido ser o diretor porque tem muitos momentos onde ele vai contra diretamente a Liga dos Vilões, né? Mas tinha essa teoria na época. Mas, cara, eu acho que eles são personagens que eles têm os seus momentos, mas ao mesmo tempo acaba muito rápido. Tipo, tudo que eles podiam fazer ali. Eles até tem um momentinho ali na guerra final, quando eles ajudam lá a derrotar aquele vilão random. Mas só isso, sabe? Não tem muito o que falar deles. Embora eu goste muito do plot do Aoyama ter a questão dele nascer numa família rica, que a família rica não conseguia aceitar o fato dele não ter uma individualidade e ter feito um acordo com o All for One só pra dar uma individualidade pra ele. Então eu acho que isso até agrega no personagem, mas eu acho que isso também acaba bem rápido, como eu falei no meu vídeo de análise do arco final. Cara, a turma B não estão todos aqui, mas, cara, eu vou colocar todos eles aqui no Não Tenho o que Dizer Sobre, por um motivo que vocês vão ver já já. Eu vou pegar só esses 2 aqui, porque eles 2 são os mais relevantes da turma B, e eu vou colocar eles no cumpre seu papel para representar toda a turma B. Porque eu gosto de como a turma B foi trabalhada. A turma B não precisava de destaque dentro da trama, e o autor sabia disso. Então ele só fez um arco ali pra gente ter como funcionam as individualidades da turma B naquela disputa. E só isso. Só isso. O único problema é que eu acho que a posição daquele arco ficou muito ruim. Porque a gente acabou de sair do overhaul. E agora a gente vai fazer disputa de turma? Ué. Tipo, a gente sai do overhaul e depois pro Gentle Criminal e cai na turma A, turma B. Tipo, eu acho que até se ficasse entre o overhaul ou antes do overhaul, teria ficado mais interessante.
Porque, cara, quando eu chegar no Overhaul eu vou falar mais sobre isso. Mas o Overhaul é um personagem que ele soma muito a história. Inclusive, como vocês pediram lá na aba comunidade, em breve remake do vídeo do Overhaul. Muito provavelmente esse ano ainda. Remake do vídeo do Overhaul. Mas o cara que é a exceção a tudo isso que eu falei da turma B é o Monoma, cara. E o Monoma é muito bom. Ele pode não ter muito destaque dentro da trama, mas quando ele tem destaque, ele é muito interessante. Porque, cara, esses personagens que têm poder de copiar fazem muito sucesso. Fazem muito sucesso. E o Monoma é um personagem que tem essa individualidade, né? Ele copia as individualidades das outras pessoas. E eu acho que um ponto que eu gosto muito no Monoma é essa questão dele, o complexo dele de ser um personagem secundário. O Monoma tem uma certa síndrome de protagonista, porque durante toda a vida dele, ele foi chamado de secundário, ele foi dito que não tem como um cara com uma individualidade dessa ser um herói de verdade, né? Já que a individualidade dele é só copiar a individualidade dos outros. Mas é aqui que a gente vê, no começo da guerra, como o Monoma é importante e como ele é muito... E como ele tem uma simbologia muito grande, cara. Porque você tem esse momento aonde o Monoma fala que ele tinha receio de ajudar porque ele tinha esse complexo dele ser um personagem secundário. E o Aizawa fala pra ele, não existem personagens secundários, todo mundo é protagonista da sua própria história. E eu acho que se esse plot fosse mais bem trabalhado com o Monoma, teria sido interessante. Se bem que eu já acho que foi o suficiente, ao mesmo tempo. É um pouco contraditório, mas ao mesmo tempo que eu queria mais do Monoma, eu sinto que o jeito que foi executado ficou ótimo. Pra proposta do personagem dele, né? Talvez eu acho que se ele tivesse um pouco mais de luta dentro da história, um pouco mais de conflito, ele teria ficado mais interessante ainda. Talvez se ele participasse do arco do Overhaul de maneira efetiva, né? Se ele fosse lá pra Shira Saikai e tivesse alguma luta lá, ou se você simplesmente adicionasse ele como algum outro conflito em algum outro momento, teria sido bem legal. Mas não foi isso que aconteceu, né? All Might, cara. All Might é um absurdo. O Might é muito bom. Ele é um dos melhores personagens de Boku no Hero. Ele tem toda a questão lá, o complexo dele com o símbolo da paz, né? Ele tem que ser o símbolo da paz. Então, ele tem que mostrar pro povo que existe alguém que eles podem confiar, né? E o All Might acaba fazendo esse papel. Tanto que grande parte da história é sobre como o All Might, se ele for derrotado, a sociedade toda cai, né? Porque ele é o cara que mantém o povo de pé. E é justamente isso que acontece em alguns momentos, como, por exemplo, no final da primeira luta contra o Shigaraki, quando os heróis são derrotados, a sociedade cai mesmo. Porque sem os heróis para representar esse símbolo, a sociedade colapsa. Então o All Might estava certo desde o começo, quando ele fala as coisas dele. Muita gente não gostou da cena que o All Might luta contra o All For One usando aquela armadura, mas, cara, eu até gostei bastante, porque isso fala muito sobre o All Might, né? O que ele falava desde o começo da história, que você pode ser um herói sem individualidade, porque não é o poder que faz o herói, é o altruísmo. É esse sentimento. E é por isso justamente que o Sten considera o All Might e o Midoriya depois os únicos heróis de verdade, né? Porque eles eram os únicos 100% altruístas. Bom, deixa eu colocar esses aqui que eu não tenho o que dizer sobre eles, não. Aizawa e o Present Mark, cara. O Aizawa é absurdo. O Present Mark é legal, mas tem um motivo. É porque, cara, o Aizawa, ele tem muito mais destaque do que ele. Principalmente porque o Aizawa é o professor principal da turma principal da história. Então é óbvio que o Aizawa vai aparecer bem mais. E os momentos do Aizawa dentro da história são muito marcantes. Cara, o Aizawa tem a determinação de um herói de verdade, tá ligado? Mesmo ele sendo um pouco mal visto pela personalidade dele dentro da história, cara,
O Aizawa faz de tudo pra proteger os alunos dele. A luta dele contra o Shigaraki no começo da história é muito boa, porque conta muito sobre o personagem do Aizawa durante aquela luta. E depois, quando a gente descobre toda a história dele e do Present Mark com o Kurogiri, fica ainda mais fechado esse arco do Aizawa. Ainda mais com toda a questão dele ter aquela cena onde ele corta a própria perna. Porque se ele perdesse a individualidade dele, todo mundo ia morrer pro Shigaraki. Tipo, o Aizawa é um personagem que ele não tem tanto, mas o que ele tem coloca ele num patamar muito acima de quase todos os outros personagens da obra. Porque ele tem muitas cenas onde ele mostra de verdade o que é ser um herói, tá ligado? Cara, Midnight. Eu não tenho o que falar sobre Midnight, eu acho que ela cumpre o papel dela. Eu não botei ela aqui porque eu acho que ela morre, e é isso que ela faz na história. E é isso. Ela serve pra ser essa perda dos personagens. Ela morre pro Maquia. Cadê o Maquia? Aqui o Maquia. Shinsu. Antes de eu falar da Shinsu, eu vou falar da Mei. Porque eu acho que a Mei é uma personagem que ela é legal. Ela tem alguns diálogos aonde o Midoriya sempre fala, né, que a Mei parece estar meio avulsa, ela parece não prestar muito atenção nas coisas, mas durante aquela cena lá que o Midoriya vai pegar o traje com ela, ela fala sobre como ela estava se sentindo em relação àquilo tudo, e é uma cena muito legal, porque você vê que ela não tá 100% desligada com o resto do mundo, que ela quer que as coisas que ela cria, né, as máquinas que ela cria, os aparelhos, ajudem a humanidade a avançar, ajudem os heróis a conseguir lidar com os vilões da melhor maneira possível e salvar cada vez mais pessoas. Então ela é uma personagem que ela tem pouco, mas ela é muito legal. Shinsu, por outro lado, é interessante. E eu vou falar por que ele é interessante agora. O Shinsu aparece pela primeira vez na história com uma mensagem muito única, que é o quê? Ele fala sobre como a sociedade dos heróis está funcionando atualmente, que é o quê? Cara, o Shinsu é um cara que sempre quis ser um herói, mas ele não conseguiu ser um herói porque a individualidade dele foi julgada como muito assustadora para ser um herói. Então ele não conseguiu a vaga por causa disso. Que a individualidade dele foi considerada muito inútil, né? Muito bizarra. Já que a individualidade dele é tu responde uma pergunta dele e ele controla a tua mente, cara. É realmente muito bizarro. Mas, cara, o Shinsu chega na história, e é a mesma coisa do Shoji. Ele chega na história, levanta esse ponto enorme sobre a história, sobre o universo, que é tipo... Tá, existem pessoas que estão sendo segregadas por causa de suas individualidades. O Shinsu tem um potencial incrível para ser um herói e ele não foi escolhido simplesmente porque a individualidade dele foi considerada estranha demais. E isso é jogado, isso não é mais explorado. Isso é um pouco tocado com o Gentle Criminal, quando a gente tem o plot de que o Gentle Criminal não conseguiu virar um herói porque a individualidade dele era considerada inútil demais. E só... Tipo, isso não é... Os personagens não vão falar sobre isso, tipo... Ninguém vai lutar pra corrigir esse problema. Depois, o Shinsu só aparece e o Aizawa fala... Ah, deixaram ele vir aqui. E fazer o teste pra entrar numa das turmas do curso de heróis. Como? Quando isso aconteceu? Quem fez a mudança necessária no sistema pra que isso aqui fosse possível? Como que o Shinsu chegou lá? Tipo, é tanta coisa que não faz sentido nessa coisa sobre o Shinsu, que você fica pensativo sobre por que foi feito dessa maneira. O Shinsu é um dos personagens mais mal aproveitados do mangá, cara. E é isso que me incomoda, porque o Shinsu, se ele tivesse dentro da turma A desde o começo, se você apaga o Mineta, o Shinsu, no lugar dele, acrescentaria bem mais pra história, porque a gente conseguiria acompanhar o desenvolvimento dele de perto. Mas isso não foi o que foi feito. O Shinsu acaba sendo esse personagem secundário,
que mais do que secundário até, porque ele tem poucas participações na história. E no final, ele acaba sendo uma peça-chave para os heróis vencerem na guerra final. E é isso. O Shinsu foi abandonado pelo roteiro. E o plot dele foi simplesmente resolvido em off porque não ia dar tempo de resolver em tela, infelizmente. O Big Tree é um caso curioso, porque primeiramente eu gostaria de reclamar uma coisa sobre Boku no Hero. Que é que a gente não vê os alunos das outras turmas, né? Tipo, segundo ano e do terceiro ano. A gente não tem muito a presença deles, mas eu sinto que com o tanto de personagem que essa obra tem, isso é meio que um pouco corrigido. Isso não é meio que um problema. É mais uma observação minha sobre isso do que qualquer coisa. Mas vamos direto pro Big Tree. E falando, cara, do Mirio, eu acho que o Mirio é um personagem muito legal. Eu acho que ele é absurdo. Ele é um cara que ele tem a mesma coisa do Aizawa, de ser tipo um herói de verdade. E fãs do Mirio, eu vou pedir desculpas antecipadas, mas o personagem do Mirio teria ficado bem mais rico se ele tivesse perdido os poderes pra sempre. Não é que eu não goste do Mirio ter recuperado os poderes, eu gosto bastante disso, inclusive. Eu acho bem legal, acho que o Mirio super merecia ganhar os poderes de volta. Mas eu acho que a história do Mirio teria ficado ainda melhor se ele nunca tivesse recuperado os poderes. Porque você teria essa quebra, sabe? Do personagem. E você teria o fato de que ele continua, tipo, lutando sempre ali, sendo essa pessoa incrível que ele é, mesmo sem nenhum poder. Mas acabou que a gente ganhou os dois, né? Durante o tempo que ele tá sem poder, ele continua agindo como uma pessoa boa. E quando ele recupera o poder, ele finalmente volta a ser um herói. Vira o herói número 1, inclusive, no final da história, né? O Amagi, pra mim, é muito bom. Já até que ele é no topo do muito bom. Ele tem uns momentos muito marcantes. Ele tem dois momentos. Ele é meu personagem favorito, tá? Eu já falo isso, o Amagi é meu personagem favorito de Boku no Hero. Ele tem alguns momentos muito maneiros, tipo a cena que ele luta com os membros da Shiha Saikai, que é quando a gente descobre a história dele, e o momento que ele faz aquele rifle muito da hora pra dar aquele tiro no Shigaraki. É fantástico. É fantástico demais aquele momento. E sabe quem não é fantástico igual esses dois aqui? A Nejiri, cara, que é simplesmente interessante e acaba por aí. Porque a Nejiri, ela cai na mesma coisa do Shinsu. Ela foi uma vítima do mangá rushado. Isso aqui foi vítima. Porque o Shinsu foi vítima porque ele não teve tempo pra ser trabalhado, né? O Shinsu foi trabalhado. Não me entendo errado, o Shinsu foi trabalhado. Mas o plot o plot central do fato de, tipo, o problema com a individualidade dele não foi trabalhado nem um pouquinho. Isso só foi deixado pro além, assim, tipo, foi abandonado. Já a Nejiri, ela aparece, ela só é aquela garota legal. Tá. Mas quando você descobre que ela age desse jeito, tipo, ela sempre tentou, desde que ela era criança, ela sempre tentou ser a melhor possível para as pessoas ao redor dela. E o plot da Nejiri é justamente que as pessoas ao redor dela começaram a enxergar ela com maus olhos de tanto que ela se esforçava para ser uma boa pessoa. E aí ela acabou sendo isolada socialmente até ela conhecer uma Magic. Era uma coisa muito legal pra você trabalhar em cima da personagem, talvez dar ali um momento ou outro pra ela, mas não é isso que acontece. A Nejiri tem uma página de flashback no meio da luta da guerra final, onde essa história é contada. A individualidade dela é mal explicada e ela não ganha uma única luta durante toda a obra. Então, tipo, não tem como você usar a Nejiri dessa forma. Se a Nejiri ela fosse trabalhada durante o arco da Shiha Saikai, assim como foi o caso do Mirio e do Amajik, teria sido interessante, mas não foi isso que aconteceu. E a Nejiri ficou de escanteio e ficou pra longe jogada, porque nunca mais foi trabalhada. Cara, sobre esses heróis aqui, pegar esses três aqui, o Fat Gun, a menina dragão lá que eu esqueci o nome, e o carinha que morreu, que eu também esqueci o nome. Cara, eles aqui eu vou botar em cumpre seu papel, não porque eles são diferentes de todos esses personagens aqui,
que são heróis e estão aqui no Não Tenho o que Dizer Sobre. Porque eu quero pegar... Eu peguei só eles três porque eles são alguns que tem bastante presença dentro da história. Ah, é o Menino Orca aqui também. Alguns que tem bastante presença dentro da história. E eu gosto de como eles são usados porque eles enriquecem o universo, né? Eles mostram que, tipo, tem heróis aqui profissionais trabalhando junto com esses adolescentes. Eles não estão indo pra guerra sozinhos. Tipo, as crianças não estão tendo que resolver todos os problemas. Os adultos realmente estão agindo pra fazer alguma coisa. E eu gosto que você tem a presença de outros personagens que são heróis adultos profissionais e eles simplesmente desistem quando eles veem que o Shigaraki se tornou um mal absurdo. Porque eles perdem a fé. Até eles perdem a fé. Agora o Gran Torino, eu acho que ele cumpre seu papel também, mas a questão do Gran Torino é que ele tá vivo, né? Eu sei que a história ia ficar muito sombria se o Shigaraki amassasse o velho no chão e estourasse ele todo, mas talvez fosse o melhor pro personagem. Porque o Gran Torino não morre, mas ele não faz mais nada na história. E é muito difícil de acreditar que o Shigaraki, naquele ponto da história, dando um soco com força total, com a intenção de matar, não tenha matado um velho. Tá entendendo? O Shigaraki tava estourando o chão no soco. Não tem como um ser humano sair vivo do impacto daquele soco do Shigaraki. Então acaba ficando muito pouco crível que o Shigaraki não tenha matado o Gran Torino. Mas isso não é necessariamente um problema. Como eu falei antes, eu acho que é só algo meio dane-se. O Gran Torino poderia ter morrido e eu acho que não teria feito tanta diferença, mas teria sido um pouco melhor, pelo menos. Teria sido tipo 1% melhor. O Night Eye é legal. Ele é um personagem que ele entra na história, ele fala um pouco... Tipo, ele tem um arco fechado, porque ele é um personagem que serve só pra introduzir o conceito de que o All Might ia morrer cedo ou tarde, e com a questão do destino pré-determinado, né? Que o Night Eye acreditava que as previsões dele não poderiam ser mudadas de jeito nenhum, mas ele percebe depois que são as pessoas que fazem o seu próprio destino e esse tipo de coisa. E cara, eu acho que a morte do Night Eye é uma coisa que enriquece muito a obra. Porque, principalmente, quando eu chegar no Overhaul eu vou falar, mas você tem essa questão de... Cara, estamos caminhando para algo de verdade agora. Não é mais brincadeira na escola, agora é tipo coisa séria. E eu acho que a morte do Night Eye é um dos pontapés iniciais pra isso. Cara, eu botei aqui a Nana Shimura só porque eu gosto muito do plot dela. Eu vou botar aquela aqui interessante, porque eu gosto muito da questão dela, do arco dela com o Shigaraki, né? Os paralelos que eles têm, o fato dela ter abandonado a família porque ela tinha medo do All for One fazer alguma coisa com a família dela. É muito interessante, mas eu acho que acaba por aí também. Não que ela se proponha a ser uma personagem muito complexa, mas eu acho que isso já é o suficiente. Cara, agora sobre o top 5 heróis aqui. O top 5 heróis naquele decorrer da história. Eu coloco todos eles... quer dizer, todos eles não. Porque, sinceramente, o que eu tenho pra falar da Mirko é que eu acho ela um pouco superestimada, mas eu gosto muito dela. Vou colocar ela aqui no muito bom. Ela é uma personagem que não tem muito, mas o que ela tem é interessante. Embora ela não seja muito bem desenvolvida, né? Mas ela é aquele tipo de personagem que ganha no carisma. A Mirko aparece e toda vez que ela aparece você sabe que vai vir uma cena muito da hora. Por outro lado, o Ed Shot. Eu preciso entender uma coisa. Correio. O que é isso aqui? Porque o Ed Shot não tinha tido destaque antes. Porque do nada, ele é extremamente importante. Eu sei que tem toda a questão de, vamos apoiar, vamos apostar na próxima geração. Mas, irmão, eu acho que se o Ed Shot falou 5 linhas de diálogo antes da cena dele que ele revive o Bakugou, é muito.
Você não tem nada desse cara. E aí, como que você sente a morte desse cara? E que não morreu, aliás. Porque... Mano, é impossível. Você não liga pro Deadshot. Ele não é um personagem importante. Então eu acho que ele fica aqui em... Eu vou deixar ele em paia, cara. Não. Eu não sei exatamente como eu enfio o Deadshot em algum lugar. Não, eu sei exatamente como eu vou enfiar o Deadshot aqui. Eu vou até ir mudando as cores pra ajeitar direitinho. Mas, cara, se fosse pra eu definir o Deadshot, seria assim, ó. O que foi isso aqui? Tipo, o que é isso aqui? Eu não sei. Não faz sentido isso aqui. Eu simplesmente não consigo compreender qual que é a lógica do Deadshot aparecer. Ah, vou me sacrificar por esse moleque aqui. Porque se pelo menos a gente tivesse uma construção da relação Deadshot e Bakugou, mas não tem, a construção do Bakugou é com o Best Dynasty, que por sinal é legal. Ele não tem muito, mas ele é legal. Acho que eu vou até descer a Mirko. Acho que assim fica melhor. Por outro lado, o Hawks é Elite e o Endeavor também é Elite, rapaziada. Eu falei que tem alguns personagens que são completamente fora da curva até pros padrões de Boku no Hero. E esses personagens são sem dúvida o Hawks e o Endeavor. O Endeavor eu até coloco na frente. Cara, a começar pelo Hawks. Ele aparece como aquele cara carismático que vai servir ali como apoio e tal. Mas aí conforme a gente descobre a origem do Hawks e a participação dele por debaixo dos panos com a Liga dos Vilões, com a agência secreta, o serviço secreto, e com a interação dele com o Endeavor, cara, o Hawks ganha muito mesmo. Ele é um personagem muito bom. Ele infelizmente perdeu a individualidade dele no final, mas eu acho que isso serviu bastante pra acrescentar no personagem, porque ele acabou virando ali o chefe da agência, né? Do serviço secreto ali, pra continuar guiando as pessoas, tentar melhorar como tá funcionando esse sistema. Então eu acho que o Hawks virou um personagem muito bom. Cara, por outro lado, o Endeavor, eu não tenho palavras pra descrever como eu me sinto em relação ao Endeavor. Ele é um personagem que ele começa sendo um completo lixo, completo arrombado, mas conforme você vai acompanhando a história dele e ele começa a ter o arco de redenção dele, cara, o Endeavor vira o melhor personagem da obra. E isso é simplesmente bizarro. É o personagem mais bem desenvolvido da história desse mangá. O Endeavor é absurdo, é uma evolução de personagem tão orgânica, mas tão orgânica, que você lê ou você assiste e você fala, cacete, que bem feito. Você começa a se apegar ao Endeavor junto com o mundo de Boku no Hero. Isso é simplesmente genial. É genial. Aqui eu acho que foi a maior canetada de Boku no Hero. É o desenvolvimento do Endeavor. Lady Nagant, interessante. Acho que legal. Não, muito boa. Ela não chega no pod do Hawks, mas eles são basicamente a mesma coisa, né? Só que eles seguiram por caminhos diferentes. O Hawks quis mudar o sistema, sendo um agente duplo. A Lady Nagant só caiu de vez nos próprios traumas e virou uma vilã. Eu acho que ela ter essa construção, essa relação dela com o Midori é muito legal. Porque você tem esse paralelo, né? Ela era basicamente igual a Midori quando ela era jovem. Que ela tinha esse negócio de querer ser uma heroína que vai salvar todo mundo e tal. E com o passar do tempo, ela ter se desgastado pela sociedade que ela conviveu, né? É interessante demais a Lady Nagant. Star Stripe é paia. Tipo, eu odeio colocar... Não, eu odeio colocar ela no mesmo patamar do Mineta, cara. Cara, eu vou tirar ela daqui. Eu vou colocar ela aqui junto com o Deadshot. Porque eu também preciso saber o que o Correio tava pensando quando ele criou esta mulher que não serve pra nada na narrativa. Ela não serve pra absolutamente nada. Porque ela é mencionada, aparece, morre e ninguém mais fala sobre isso. Cara, é uma coisa que não precisa existir na trama.
Se tu vai fazer uma personagem só pra ela morrer igual bosta e não ter contribuído em nada, tu não faz. Porque a Stella Stripes chega e ela tem tipo 5 capítulos, acho que até menos. Acho que ela tem 2 episódios só no anime, eu nem lembro, mas é muito pouco tempo. E ela só serve pra atrasar o Shigaraki, sendo que isso poderia ser facilmente mudado pra o Shigaraki ainda precisa de mais tempo de recuperação. Pronto, você já atrasou o Shigaraki. Além de que aquele plot do poder dela não funcionar porque o Shigaraki não é o Tomura Shigaraki, nem o All for One. Ele é o mal encarnado. É uma das piores justificativas que eu já vi na minha vida. Porque o Shigaraki, isso inclusive prejudica o personagem do Shigaraki. Mas o personagem do Shigaraki tem muitos problemas que eu vou citar no final do vídeo, porque ele é um dos últimos aqui. Mas isso destrói parte do personagem do Shigaraki. Tipo, não contribui em nada, não faz sentido. Eu não gosto. Eri, cumpre seu papel. Esse menininho aqui também. A Eri é fofa. E ela tem um plot muito bom com o Overhaul. Tipo, eu acho que todo o plot dela ali na 4ª temporada, né, se eu não me engano, que é Overhaul e Gentle Criminal, que o anime adaptou. Aquela ali é a temporada da Eri, tá ligado? E eu acho que eles souberam utilizar muito bem ela. Ela aparece. É uma personagem que não... Tipo, ela agrega porque ela ajuda o Midori a recuperar os braços no final. Ajuda o Mirio a recuperar o poder. E ela tem toda a questão, parte do plot do Overhaul, parte do porquê o Overhaul é um personagem tão incrível, é por causa da existência da Eri, né? Mas a gente já chega no Overhaul. Agora eu vou dar uma agilizada aqui, cara, sobre essas rapaziadas aqui. Eu vou colocar todo esse povo aqui no cumpre seu papel, que são o povo das outras escolas, né? Que enfrentam a UA no arco da licença provisória. Eu gosto de todos eles porque é legal ver outros estudantes de outras escolas agindo. Eu acho que não decepcionou nem um pouco a participação deles. Ao mesmo tempo que eu sinto que... Não, eu acho que não decepcionou. Eu acho que eles exatamente cumprem seu papel. Eles chegam lá, servem como obstáculo e depois perdem. É isso. Eles não precisam de muito mais do que isso, porque eles só estão lá pra ser os vilõezinhos. Não é nem vilão, porque eles não são vilões, né? Eles são antagonistas. Os antagonistas do arco. Eu acho que esse cara aqui, que é o cara do vento, ele é o mais interessante. Então eu vou botar ele aqui no legal. Porque ele tem um bagulho... Ele tem um plot maneiro com o Shoto. Mas só isso. E falando em Shoto, vamos falar da família Todoroki, cara. Que sinceramente, eu vou colocar todos eles em legal. Calma aí que eu fiz bosta. Vou colocar todos eles em legal. Porque, cara, eu gosto muito de como a família Todoroki, nenhum deles é meio que deixado de lado. Todos eles servem, tipo, no caso, a família Todoroki tem 6 membros. 3 são extremamente bem desenvolvidos e os outros 3 são esses aqui. Eles não são necessariamente personagens ruins, mas eu gosto de como eles, mesmo sendo simples, servem pra representar como cada pessoa consegue enxergar essa mudança do Endeavor. De uma pessoa horrível, que fez muito mal a todos eles, e lentamente se torna uma pessoa melhor. E eu gosto de como cada um deles explora uma faceta disso. A Fuyumi, sendo totalmente aberta à mudança do pai dela, embora não esquece de tudo que ele fez. A Rei, falando sobre ela perdoar ele e ela querer consertar os erros, porque ela sabe que ela errou também, em não ter feito nada durante todo esse tempo. Inclusive ter queimado a cara do filho dela, né? E cara, o Natsu, que também é muito interessante, porque ele não perdoa o Endeavor. E ele não quer ser amigo do Endeavor nem nada. Ele mesmo fala, eu acho muito incrível que você esteja tentando mudar, mas eu não quero fazer parte disso. E é muito importante a presença dessa opinião dentro da história, porque isso acontece na vida real várias vezes, cara. Tem muitas famílias que desabam dessa forma, assim como a família Todoroki desabou. E sempre vai ter um membro da família que pode simplesmente virar e falar, olha, eu não quero mais me envolver com isso.
E isso não é um problema. O Natsu provavelmente sofreu muito, principalmente com o cara, o Dabi. Tudo que aconteceu com o Dabi, né? O Toya. O Natsu era amigo do Toya, cara. Ele era irmão do Toya, tava ali com ele o tempo todo. Então, mesmo que o Natsu não aguentasse mais ouvir o Toya reclamando, como ele mesmo falou, e parte da corrupção do Toya, como o Dabi tenha... O Natsu carregue parte da culpa, né? Acaba que... Isso... O Natsu, tipo, ele é um personagem mais necessário pra representar essa opinião meio controversa. E agora vamos falar sobre o bom de verdade em Boku no Hero, que são os vilões. Porque um mangá que é de herói tem que ter vilão bom, cara. E é óbvio que aqui a gente vai falar de vários vilões, cara. A começar pelo Sten. Eu considero o Sten elite. A ideologia do Sten é absurda. Ele é um personagem que ele é um vilão. Não porque... ele tem... Tipo, ele é um personagem que ele é um vilão. Também, agora que eu me liguei, que eu tinha esquecido desse plot, ele é um vilão por causa do mesmo motivo do Shinsu. Do plot do Shinsu e do negócio do Gentle Criminal. A individualidade dele foi considerada assustadora demais pra ele ser um herói. Ou seja, você teve 3 chances de desenvolver esse plot e você não desenvolveu ele nenhuma das 3 chances. O que acaba que o Sten é um personagem que ele aparece, ele tem um... E mesmo esse plot não sendo desenvolvido, ele já é um vilão completamente absurdo. Tipo, ele é um vilão que ele aparece, ele faz uma porrada de coisa ruim, e ele não é exatamente carismático, mas como a própria obra vende, a ideologia do Sten é sensacional. A ideologia do Sten é uma das coisas que mais funciona em Boku no Hero, porque você tem essa coisa do vilão que tem uma... desse vilão que tem não necessariamente um motivo nobre, mas ele tá certo. Tipo, ele pode não estar certo em matar os outros, mas ele está certo no centro da ideologia dele, no centro do que ele está falando é: esse mundo está podre porque as pessoas só pensam em dinheiro, ao invés de tentar ajudar as outras pessoas. Ele está certo. Os outros personagens sabem que ele está certo e falam sobre isso várias vezes, mesmo que o motivo dele, ou as ações dele sejam erradas. Enfim, é isso sobre o Sten. Isso aqui eu não sei nem porque eu botei aqui. Muscular. Cumpre seu papel. Não, ele é legal. Ele é legal. Porque ele tem ali as lutas dele com o Midoriya são muito boas. As duas. Então, eu acho que ele acaba por aqui. Ele não tem muita coisa, ele é só um cara maluco. E é isso. Por outro lado, Gentle Criminal. Gentle Criminal é um GOAT absurdo. Personagem bom, personagem bem escrito. Gente, só pra especificar uma coisa, porque eu tô falando o vídeo inteiro, mas talvez vocês ainda não tenham entendido. Quando eu falo que o plot do vilão... Do vilão não, o plot do... individualidade assustadora demais para ser um herói não é desenvolvido, não é que ele não é desenvolvido, porque, por exemplo, o Gentle Criminal e o Sten são exemplos claros da consequência desse pensamento na sociedade. São dois caras que viraram vilões, porque isso foi o que foi falado para eles durante a vida toda deles. Mas eu digo que esse plot não foi resolvido. A obra não te dá uma justificativa do porquê as coisas pararam de ser assim depois. Não é como a sociedade tivesse aprendido algo com a existência do Sten e do Gentle Criminal. Tanto que isso continua acontecendo até hoje com o Shinsu. E isso só para de acontecer do nada. Quando o Shinsu do nada é aceito dentro do negócio. Você não tem ali uma coisa pra representar esse negócio. Ah, mas o Shinsu é aceito porque ele chama a atenção no festival de esportes. Sim, pode até ser. Mas... e as outras pessoas que vão nascer depois do Shinsu? Eles não têm individualidades esquisitas também. Até muito mais esquisitas do que as que tem hoje em dia por causa da teoria da singularidade de individualidade. Mas isso não é trabalhado. E isso me deixa bolado. É isso. Labrava. Cumpre seu papel. Não é importante. Overhaul. Elite. Vilão Elite. O Overhaul é absurdo. Um dos melhores vilões de todos. O Overhaul, ele é um personagem muito bom, muito interessante. Por quê? Porque o Overhaul... eu não vou me aprofundar muito aqui, porque vai sair o vídeo só do Overhaul em breve. Mas a questão... o centro da coisa do Overhaul é... ele é um personagem que...
é o pontapé inicial para o amadurecimento da história. Sem o overhaul, você não tem amadurecimento na história. Isso é o fato. O overhaul surge como a coisa que vai mudar a história para sempre. Embora que você possa argumentar que a luta do All for One, sequestro do Bakugou são momentos que vêm antes e também dão essa amadurecida na história. Mas esse aqui é um momento aonde o Midoriya e os outros personagens mais novos têm que lutar contra um grande vilão. É um momento onde vai ser dever deles derrotar esse cara que tá fazendo mal a um monte de gente. E a maneira como a obra constrói isso é magnífica. Então o Overhaul é elite demais. Fora que o personagem em si do Overhaul também é muito bom. Toda a questão dele com a fobia de germes, com a analogia com o mundo podre. Cara, o Overhaul é brilhante, é brilhante. Eu adoro o Overhaul. Redestro. Eu acho que ele é muito bom porque ele se propõe, que é ser o vilão dos vilões, né? Como eu já falei isso em outro vídeo. O papel do Redestro dentro da história é agir como o vilão para os vilões. E só isso. O Maquia, não tenho o que dizer sobre ele. Esse médico ferrado aqui, eu acho ele interessante, mas eu acho que ele foi resolvido muito rápido. E eu quero saber, eu quero entender até hoje qual foi o lance dele ter sido o médico que atendeu o Midoriya na infância, tipo. Isso foi um foreshadow, foi uma... Eu não sei. Eu poderia até botar ele na interrogação, mas eu vou deixar ele aqui no interessante. Porque ele teve um fechamento ok. Kurogiri. Legal. Pelo plot com o Aizawa e com o Present Mike só. Porque obviamente do Kurogiri em si a gente não tem muito, porque ele é basicamente um robô, né? Ele sofreu toda uma lavagem cerebral ali. Então... por isso a gente não tem muito sobre ele. É isso, do Kurogiri. Magni. Cara, ela serve muito pra aquela coisa do que a gente tava falando do... Cara, eu vou colocar no cumpre seu papel, porque o papel dela dentro da história é ser morta pelo Overhaul. E é o que vai motivar o Shigaraki a querer ferrar com a vida do Overhaul, porque a Magni era uma dos membros da Liga dos Vilões, tá ligado? Então quando ela morre, o Shigaraki fica, cara, eu vou acabar com a vida desse cara. E aí eles acabam com a vida do Overhaul mesmo. Eu vou falar mais sobre isso no vídeo do Overhaul. Mr. Compress. Interessante. O homem... Cara, esse aqui... Isso aqui quase vira potencial desperdiçado por alguns lados, mas... Cara, o Mr. Compress é interessante, mas eu acho que... ele não teve o destaque que ele merecia. Ele tem uma ideia interessante, que é toda a questão dele ser descendente de um vilão famoso e querer mostrar pro mundo que a ideologia e a presença daquele vilão ainda não morreu, porque ele marcou a história pra sempre. Mas eu acho que ao mesmo tempo o Compress não tem participações o suficiente dentro da história pra tornar isso marcante. Eu acho que... tirando a cena final dele, que é a cena que ele salva a Liga dos Vilões, a Frente de Libertação Paranormal, tanto faz, que é a performance final dele, que é muito boa mesmo aquela cena, de resto eu acho que não tem muita coisa a mais pra citar sobre o Compress. E o Spinner é a mesma coisa. Tipo, cara, personagem interessante, totalmente avacalhado pela... essa relação aqui, ó, essa questão Shoji e Spinner devia ter sido trabalhado antes. Tudo que eu falei sobre o Shoji cabe no Spinner. É isso. Twice. Aí agora sim a gente chegou. O Twice é muito bom, cara. Não, cara, eu ouço dizer que o Twice é absurdo. O Twice é absurdo. Ele é um vilão que... como o próprio Hawks disse, o Twice é um vilão que não é vilão, cara. O Twice é só um cara isolado pela sociedade que queria uma família. E foi o que ele encontrou com a Liga dos Vilões. Tanto que o próprio Hawks fala, cara, deixa eu te ajudar. Você é o único daqui que é possível de ser reabilitado. E o Twice não quer ir junto com ele, porque o Twice tem toda a questão da ligação com os outros vilões, né? De ver eles como família. Então por isso ele não quer
seguir o Hawks e ele acabar morrendo por isso, né? Mas, cara, Twice é um personagem muito legal, muito legal. E eu acho que o fechamento dele dentro da história também é muito bom. Agora chegamos no momento polêmico. Mas esses três são Elite: Toga, Toya, Shigaraki. Vou começar pela Toga, cara. Ela é uma personagem que é simplesmente, assim, uma das coisas mais legais que Boku no Hero já criou. Porque a Toga começa sendo aquela personagem yandere estúpida, de tipo, eu quero te dar uma facada, não sei o que. Mas, conforme você vai entendendo a personagem, ela fica muito legal. Porque você entende que ela é muito mais do que só isso. Tipo, ela tem um drama bem escrito. Toda a questão dela, com o fato dela ter sido renegada pelos pais. E isso ter sido o que deixou ela assim. Cara, a Toga tem esse problema. E eu gosto muito mesmo. Que no final a Uraraka decide trabalhar para ajudar pessoas iguais a ela. Igual a Toga. Por causa da ligação que elas criaram. Porque assim, cara, a Toga... ela, obviamente, era culpada pelas pessoas que ela matou e pelas coisas erradas que ela fez, mas era uma coisa biológica. Ela não controlava aquilo. Ela nasceu daquele jeito e não tinha o que ser feito. No máximo, algum tipo de reabilitação ou coisa do tipo, mas isso não ia conter as coisas pra sempre. Então, acabou casando bastante com o drama de alguns outros personagens e a Toga acabou sendo muito bem desenvolvida. A finalização da personagem também foi linda. Embora um pouco mal executada, mas foi linda. Em teoria, né? Por outro lado, o Dabi. Gente, vai sair vídeo só do Dabi. Ele ia essa semana, mas eu tive uns problemas. Mas em breve vai estar saindo um vídeo aí próprio só sobre o Dabi, sobre toda a história dele. Uma análise de personagem pique que eu fiz sobre o Arima de Tokyo Ghoul. E cara, o Dabi é um personagem que... Ele merecia não. Desde o começo que o Dabi aparece, ele já é um personagem que tem muito destaque. Ele é um personagem que promete muito, que parece que vai ser completamente especial, e ele não decepciona nem um pouco. O Dabi vai, em alguns capítulos, de um dos menos desenvolvidos da Liga dos Vilões para o mais desenvolvido. E tipo, isso é bizarro. O Dabi é muito bom. É muito bom mesmo. Ele é um personagem completamente fora da curva, cara. Em Boku no Hero. O Dabi é um nível muito acima de tudo que a gente tem dentro da história. E eu acho que... é por isso que eu deixo o Dabi no Elite. Embora eu vou desenvolver mais o meu ponto no vídeo só do Dabi. Shigaraki. Cara, o Shigaraki, ele é um personagem muito complexo. Tanto porque ele é um personagem que tem uma história muito difícil de você mencionar, como também ele é um personagem que o autor quis porque quis dar mal com o Shigaraki. O Shigaraki é um personagem que o desenvolvimento dele tá seguindo numa direção, ele dá um tropeço, aí ele vira um personagem bem pior do que ele tava antes, mas aí ele volta a subir de novo, mas aí ele cai, depois ele volta. É um negócio que você tem... Cara, fã do Shigaraki, só quem leu o mangá na época, semanal, entende do que eu tô falando. Cara, fã do Shigaraki tinha que segurar o coração, cara. Porque qualquer capítulo que lançava do mangá, o Shigaraki virava um personagem de bosta, pra na semana seguinte ele ser completamente corrigido de novo. É um bagulho muito louco. Mas eu acho que, cara, os grandes problemas do Shigaraki são a interação dele com o All for One, que acabou sendo mal utilizada, toda a questão dele ser possuído pelo All for One. O passado dele ter sido completamente arruinado pela influência do All for One. Porque, cara, o ponto do Shigaraki é: qualquer pessoa pode se tornar um vilão se você renegar aquela pessoa da sociedade. Se você não tentar pelo menos entender o que estava se passando ali naquela pessoa, essa pessoa pode acabar se tornando uma desgraça para os outros. E esse é o plot do Shigaraki, mas não. Na verdade, toda a vida do Shigaraki foi planejada pelo All for One. Não, é muito ruim. Esse plot é horrível. Mas eu acho incrível como mesmo assim nada disso tira o pódio do Shigaraki como lá em cima, um dos melhores personagens da obra.
E por outro lado, essa bosta aqui desse cara fica ilegal. O vilão final da história é legal. Porque não era pra ele ter sido o vilão final. E eu fico com uma raiva disso. Eu já falei disso tudo que eu tô falando aqui no meu vídeo da análise do arco final de Boku no Hero. Mas o grande problema do All For One é o fato de que ele é o vilão final. A construção do All For One não é de vilão final. E aí, do nada, ele vira o vilão final. Porque fazia muito sentido ele ser morto pelo Bakugou durante aquela luta deles. Tanto pelo plot do All For One tá confundindo o Bakugou com o cara que tirou tudo dele. A questão toda do All For One já tá envelhecendo e morrendo. Não faz sentido o All For One morrer e a consciência dele ir via Wi-Fi pro corpo do Shigaraki, pro Shigaraki voltar a ser possuído por ele. Cara, é muito ruim. Eu não gosto nem um pouco do plot do All For One vilão final. Eu sinto que se o All For One... Eu posso até subir o All For One pro muito bom, mas ele não tem como ir muito além disso. Porque o All For One, no arco final, ele perde muita qualidade como personagem. Muita qualidade, muita qualidade. E eu fico muito triste disso porque ele é um personagem que eu acho muito maneiro. Tipo, em questões de design, em questões de poderes, né? Embora que essa questão dos poderes também é um pouco complicada, porque quando você vira e fala que o cara pode ter... O cara rouba a individualidade, é meio que o autor é meio que um livre-arbítrio, assim, pro autor fazer o que quiser, porque... Igual aconteceu com o Stein. O autor pode estar lá, o All For One tá lutando. Ah, mas na verdade há 20 anos atrás ele roubou uma individualidade que dá a ele o poder perfeito pra sair dessa situação. E isso acontece várias vezes durante o arco final. Como eu já falei naquele outro vídeo, o arco final de Boku no Hero tá recheado de problemas. Mas a finalização que a obra deu, eu acho que foi ótima, né? No final, nos últimos capítulos. Ainda mais com esse extra que saiu agora. E, gente, eu acho que foi isso. Vídeo absurdamente longo, desculpa. Mas isso aqui é tudo que eu tinha pra falar dos personagens principais de Boku no Hero. Diz aí nos comentários o que vocês acharam. Diz aí nos comentários que personagem vocês acham que deveria ter uma análise própria dentro da história. Dentro da história não, perdão. Aqui no canal. Qual personagem vocês acham que merece um vídeo só dele? E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Deixa o like, se inscreve e falou.